Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional. Nesses 21 dias fortificados pela graça, eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua vida, que a graça do Senhor fortifica você, fundamenta você, consolida você, traz para você sabedoria espiritual, traz para você provisão celestial, traz paz que não pode ser entendida, traz alegria que não pode ser descrita, como diz Pedro, alegria indescritível, aleluia, louvado seja Deus. Eu declaro sobre esta quinta-feira um dia onde você experimenta o favor abundante do Pai, você é altamente favorecido, você é profundamente amado e você é grandemente abençoado, amém? Em Cristo Jesus, todas as coisas já foram consumadas, Deus não tem que criar nenhuma história, Ele já escreveu ao seu respeito e o seu caminho é um caminho de vencedor, é um caminho de alguém que desfruta as bondades de Deus, a graça dessa vida. Você e sua casa são cercados, estão no coração de Deus, no coração de Deus. Ele dá ordem aos anjos a teu respeito para te guardar, para te livrar do mal, para te fazer bem-sucedido. Ele quer que você viva a plenitude desta vida em saúde, na mente, no corpo, que você cumpra o propósito que Ele colocou na sua vida. Ele é um Pai amoroso que sempre está com você, que te deu o seu Espírito, que conhece as profundezas de Deus para te revelar as coisas que Ele quer que você saiba. Em nome de Jesus, seja assim abençoado. Amém, amém. Bom dia, Angelita. Bom dia, Elaine. Bom dia, Vânia. Bom dia, Maria. Aleluia. Josi. Amém. Bom dia, querido. Bom dia, Dorzila. Bom dia. Samara, Gustavo, tudo bem com vocês? Felipe, aleluia, Lana, bom dia, amém? Estão firmes na oração, firmes na busca, louvado seja Deus. Quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á, disse o nosso Senhor e Mestre, amém? Aleluia, glórias a Deus. Bom dia, Nassara, faz tempo que eu não te vejo, hein? Você, o Carlos, aleluia. Olá, Simone Silva, parente aí de Portugal, aleluia. Douglas, Diego Freitas, aleluia. Bom dia, amados, amém. Construtora, aleluia. Quem é a construtora? É o Danielson, é isso? É Patrícia, amém. Karen, amém. Louvado seja Deus, glórias a Deus, amém. Hoje, então, vamos seguir nosso terceiro dia das minhas lives, né, falando sobre 21 dias fortificados na graça do Senhor, baseado no texto de Paulo ao filho Timóteo. Ele diz: filho meu, fortifica-te na graça do Senhor. Fortificar, então, é ganhar robustez, exercícios espirituais, né, uma fé, uma esperança, o amor, as riquezas fortificadas em Cristo Jesus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E nós temos falado sobre a graça, amém? A graça, você tem que entender que a graça é a obra consumada de Cristo Jesus. A Bíblia diz que a lei foi dada por meio de Moisés. A lei foi dada, a lei é uma coisa, um objeto. Aquele que tem uma carteira, um objeto. A lei foi dada. Mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Então, tanto a graça e a verdade são Cristo Jesus, amém? Então Cristo Jesus é a verdade e a graça. Ele mesmo disse: eu sou a verdade e Ele é a graça, ou seja, o favor que Deus nos deu, a prova do grande amor do Pai, que é Cristo Jesus, é o favor. A graça, então, envolve a compreensão deste amor que não pode ser medido, amém? Da pessoa de Cristo Jesus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia diz que favor, graça e paz são multiplicados no conhecimento de Cristo. Amém? E o acesso que nós temos à graça é a fé. Amém? O código de acesso, a senha, amém, para você abrir o cofre celestial
e pegar das riquezas que você precisa em Cristo Jesus, seja cura, salvação dos seus filhos, prosperidade financeira. Você precisa abrir pela fé, amém? Então hoje eu gostaria de falar sobre a fé, amém? Falar algo sobre a fé, amém? Para que o nosso coração seja alimentado também com a pureza da fé. A fé deve ser santificada entre nós. Algo poderoso quando você ora no Espírito Santo. A Bíblia diz que ao orar no Espírito Santo, a sua fé santíssima é edificada. Essa fé santíssima é uma fé pura, uma fé genuína, uma fé que nasce no seu coração. Então, orar em língua deve ser uma atividade constante, permanente, assim como o peixe depende do seu ambiente, da água para sobreviver, nós do ar para sobreviver, nós precisamos do orar no Espírito, do Espírito Santo para sobreviver, amém? Aleluia. Então, ore, tem uma linguagem, você tem 2 idiomas no mínimo, amém? No mínimo 2 idiomas você fala muito bem, você fala o seu, amém, dessa terra, e você deve falar o idioma dos céus, amém? O idioma dos céus, é a linguagem espiritual. Amém? Bem, Paulo diz assim em Romanos 3:27, onde, pois, a jactância foi de toda excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, amém? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho, pela lei da fé, grifa isso aí, lei da fé, Paulo diz aos Romanos 3:27, a lei da fé, não foi de obras, mas lei da fé, ele está falando no contexto da justificação, mas ele fala algo poderoso, que traz uma compreensão maior sobre a fé. Ele diz a lei da fé. Veja, nós não vivemos debaixo da lei, a lei do Velho Testamento, a lei escrita nos 10 mandamentos, amém? Nós somos libertos do jugo da lei, porque o fim da lei é Cristo Jesus. Então há uma disputa entre graça e lei, você não pode misturar essas coisas, você não pode tornar a graça vã, você torna a graça vã quando você quer cumprir a lei, mas a lei escrita nas tábuas de pedra, essencialmente os 10 mandamentos, que Paulo chama do ministério de condenação, ou seja, se você tenta servir no ministério da lei, você vai viver condenado, culpado, porque a lei exige obediência, mas não te dá poder para obedecer. A graça não, ela te oferece a obediência de Cristo, e você pode obedecer se crer, amém? Porque o acesso à riqueza é pela fé, amém? Então a fé se torna vital, como disse, a chave para que nós possamos possuir tudo que Cristo conquistou para nós. E aqui então ele diz que é uma lei. Bem, o que é uma lei? Uma lei no direito é uma norma escrita emanada de um poder competente e deve ser seguida e obedecida. Ela pode ter restrição geográfica, etc., países, ok? Mas na física, na natureza criada por Deus, uma lei física é uma relação imutável entre várias quantidades. Em qualquer ambiente, né, similar, essa lei funciona, ela tem que funcionar. O exemplo mais clássico é a lei da gravidade, amém? Ela é tão básica que, né, repeti-la, amém, mas faz parte, né, para você compreender. Então você solta o objeto na proximidade da Terra, seja ele pesado ou leve, ele vai ser atraído para o centro gravitacional da Terra, porque é assim que as coisas se permanecem estáveis nessa terra, senão nós estaríamos flutuando no espaço. Bem, é uma lei, ou seja, funciona sempre. Essa é a questão. Então, uma lei, ela funciona sempre. Se você pega a chave do seu carro, alguns carros já têm botão, né? Então, você pega a chave do seu carro, dá a partida, é esperado que tudo funcione. Se tudo estiver bem, funcionará. Você pega a chave, abrir a porta da sua casa, vai funcionar. Então vai funcionar. Você não exercita a fé
para você pegar uma chave e falar, pôr na porta da sua casa e falar, em nome de Jesus, eu declaro que vai abrir, eu creio que vai abrir. Não, você descansa, você tem uma fé baseada no conhecimento, nós vamos falar sobre isso, é um nível elevado de fé, de experiências com Deus ao longo da caminhada. Mas aqui Paulo diz então que a fé é uma lei. Significa então que a fé não é um lançar dados para ver se vai acontecer. A fé não é algo que eu simplesmente experimento para ver se vai acontecer. Então vou fazer uma combinação aqui de coisas e vamos ver se vai acontecer. Nós temos, como por exemplo na física, a lei, da combustão, o triângulo do fogo. Você sabe, se você unir 3 elementos, o oxigênio, um comburente, mais um combustível, seja líquido, sólido ou gasoso, e uma fonte de energia ou de calor, você vai produzir fogo, sempre. Então, esse triângulo do fogo, você tem lá o comburente, o combustível e a energia. Se você associa esses 3 elementos, você dispara o fogo. Se você tira um desses 3 elementos, o fogo desaparece. Então é uma lei, sempre que você unir esses 3 elementos, você vai ter a combustão aí acontecendo. E se você tira um desses elementos, seja o oxigênio, por isso que você abafa, quando há uma chama pequena, não joga água não, dependendo do material, você abafa. E a hora que você abafa, você elimina o oxigênio e o fogo apaga, ok? Bem, então veja que é uma lei. Então existem leis e princípios espirituais da fé. Você pode chorar, você pode ser uma pessoa quebrantada diante de Deus, você pode viver uma vida santa, louvado seja Deus, você é uma pessoa piedosa, que ama o Senhor, você adora Deus, você conhece a intimidade de Deus, você é sério, você lê a Bíblia, você estuda, você quer conhecer a Deus. Você pode fazer todas essas coisas, mas se você negligenciar um dos princípios da fé, desse triângulo, exemplo aqui, do fogo, não funciona, não funciona. Daí que você vê pessoas piedosas, pessoas que amam a Deus, filhos amados de Deus, que não conseguem desfrutar da graça porque eles não sabem como a fé funciona. A fé funciona porque ela é uma lei. Amém? É uma lei. Se você pegar e pôr um comburente, o oxigênio, e você pôr mais uma gasolina, e você pôr mais um fósforo aceso, vai acender. Tá bom? Ok? Então você precisa unir os elementos que fazem a sua fé funcionar. Tá bom? Para que a sua fé permaneça e produza um milagre, porque tudo é obtido pela fé. O acesso e a permanência na graça é pela fé. Amém? Amém? Glórias a Deus. Eu gosto da palavra amém, porque amém, a raiz da palavra amém envolve fé, sabia? Fé. Quando você diz amém, você está dizendo creio, creio. Quando Deus disse a Abraão em Gênesis 15:6, ele creu. E a palavra na origem é a palavra que dá também, a palavra amém, amém. Então ele disse, em outras palavras, amém. E o amém o justificou. Aleluia, amém? Aleluia, glórias a Deus. Jesus, mestre, o Senhor, por excelência, nos ensinou sobre a fé. Em Marcos capítulo 11, 23, Jesus diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eu vou repetir, porque esse texto você precisa guardá-lo. Você precisa decorar esse texto. Porque em verdade vos afirmo que se alguém, ou seja, qualquer pessoa, até o incrédulo, aquele que não tem Jesus. Bem, porque a fé é uma lei. Até alguém que não tem Deus, se usar a lei da fé, ela funciona. Porque é uma lei. Ok? É uma lei. Vou repetir. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, então o monte que é aqui, certamente lá era físico, os discípulos olhando aquele monte, mas o monte é o obstáculo, são as barreiras, são as suas dificuldades, é a cura que você precisa, é a provisão, é o avanço, a prosperidade, a salvação, tudo que você precisa e você está impedido de receber
Às vezes você nem entende as razões pelas quais isso ocorre, não tente entendê-las, apenas acione a fé. Amém? Nós devemos fazer o que a Bíblia ensina, independentemente de compreender as circunstâncias. Não perca tempo tentando descobrir por que muitas coisas ocorreram na sua vida. Não perca tempo com isso. Apenas creia nas promessas, o Espírito Santo te guiará e use a fé. Amém? Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração. Não duvidar no seu coração. Então veja que Jesus diz o que e onde. Não duvidar no coração. Você sabe, o coração, ele está entre o seu espírito e a sua alma. Então nós temos o espírito, nós temos o coração, e aqui nós temos a alma, ok? Depois nós temos a mente, vontade, emoções e o corpo. Essa é a nossa constituição básica. Então, se lá no coração, lá no seu interior, ok? Lá onde você encontra descanso, esperança, fé, se lá no coração não houver dúvida, mas houver uma certeza, amém? Houver uma certeza, Jesus diz, houver uma fé, um crer, amém? Então, a origem é no coração, o local é no coração. Não tem a ver com a mente, porque a minha ênfase? Porque, veja, você pode estar com um turbilhão de pensamentos na mente, e o diabo, ele pode falar da sua mente, as circunstâncias te apresentam outro cenário, que você vê, ouve, toca, os 5 sentidos do corpo, eles entram na sua alma, na sua mente, então você tem um valor na mente e você tem outro valor no coração. Amém? No coração. Então, se não duvidar no coração, então você pode duvidar na mente, mas crer no coração. É possível ter dúvidas na mente e fé no coração. Mas crer que se fará o que diz. Então, lá no meu interior, eu creio que aquilo que eu digo se fará. Então, eu tenho que crer que se fará o que eu digo. Assim acontecerá. É o que Jesus está dizendo. Então veja que eu tenho que crer no coração que aquilo que eu digo acontecerá lá no coração. Eu creio que aquilo que eu digo acontecerá. Mesmo que a minha mente esteja debaixo de ataques, mesmo que minha mente tenha outros pensamentos, outra crença até, ou dúvidas. Amém? Bem, isso é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas aceitam o argumento do diabo, né? Você não vai ser curado, não. A cura para você aí não funciona, você já tentou, não é bem assim que funciona. Bem, não sabemos por quê, deixa para lá isso. Mas se lá no coração houver de fato o desejo profundo, a busca incessante, a fé vai vir. E ao vir a fé no seu coração, você vai ter uma convicção interior, independentemente do que os sentidos naturais dizem para você. Amém? Amém? Isso é muito importante, muito importante. Aleluia. Então a fé, ela está desassociada entre a mente e o coração. A fé é do coração. E aí Jesus diz, por isso eu vos digo que tudo aquilo que você disser, crendo, ou ele diz, credes naquilo que você diz, e assim acontecerá. Os tempos verbais aqui são diferentes. Jesus está dizendo que se você disser e crer, você tem que crer antes de ter. Você tem que dizer antes de ter. Acontecerá, mas antes de acontecer, você precisa crer que aconteceu. Amém? Crer. Aí você pode dizer, mas pastor, é difícil a gente crer que já aconteceu quando nada confirma isso. É um fato. Você está declarando cura sobre o seu corpo, mas está tudo aí ainda. Você vai no médico e os sintomas, aliás, o diagnóstico mostra o problema. Né? Você olha a sua conta corrente e o dinheiro não está lá. Você tem um monte de contas a pagar e o dinheiro não chegou, não mudou nada, a sua promoção, nada aconteceu. Aí você fica na disputa da tempestade entre dúvidas, incredulidade, diversos pensamentos e a palavra de Deus. Este é o combate da fé.
Amém? Por isso que a fé é a chave de acesso às riquezas da graça, porque o único combate que nós temos que combater é o combate da fé. Paulo falou a Timóteo, combate o bom combate da fé. Só há um bom combate. Bom significa o certo. Você não tem que combater pessoas, circunstâncias. Cuidado, muitas pessoas saem lutando à toa. Elas lutam desgovernadamente, já começam a expulsar tudo quanto é demônio. Calma, seja mais sábio, observe as situações, não atribua tudo, né, a uma manifestação demoníaca, não atribua tudo a um comportamento errado de alguém. Você tem que perceber a origem de coisas que vêm na sua vida, amém? E descansar na palavra. Se há uma promessa de Deus, você deve aprender como fazer a fé funcionar. Bem, aí a Bíblia diz o seguinte, ora, a fé, ela vem por ouvir a palavra revelada, rema de Deus. A Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então veja, a fé é uma lei. Eu preciso crer e falar. Se eu crer que aquilo que eu falo acontecerá, acontecerá. Amém? Mas se eu lá dentro não consigo crer que aquilo que eu estou falando acontecerá, não acontecerá. Bem, é claro que as sutilezas da vida, as circunstâncias, muitas vezes roubam a sua fé. Muitas vezes é fácil você declarar diante dos irmãos, até porque você quer manter uma posição, talvez, né, espiritual, de alguém que fala a palavra da fé, e você diz e declara. Mas eu vou dizer para você, a verdadeira fé é a fé do travesseiro. É a fé do travesseiro. Amém? A Bíblia diz que Jesus, no meio da tempestade, ele dormia no travesseiro. Por que a Bíblia diz que no travesseiro Jesus dormia? Porque a verdadeira fé é a fé do travesseiro. O salmista diz que ele consulta, né, o coração no travesseiro. Então significa naquela hora onde está você sozinho, né, na sua intimidade, dentro de casa, sozinho ou no âmbito, né, do seu lar com a sua esposa, você começa a declarar as coisas. O que você está declarando? É nesse contexto que você vai perceber realmente o que você crê. Amém? É aí que você vai perceber, sem se condenar, no que você está crendo. E você tem que aperfeiçoar. Paulo fala aos Tessalonicenses que ele queria ir até eles para reparar as deficiências da fé. Então a nossa fé pode ter deficiências, compreende isso? Então nós precisamos do ensino, do conhecimento para reparar deficiências da fé. Uma vez que você entende, você começa, né, a andar nos princípios dessa lei da fé, ela vai produzir resultados, porque a palavra de Deus funciona. Amém? Diga comigo, a palavra de Deus funciona. Amém? A fé funciona. Aleluia. Talvez você tentou tantas vezes e já se decepcionou e perdeu a esperança. Bem, esperança não pode ser perdida jamais. Amém? Há uma conexão entre fé e esperança. Eu falo em outras lives para você, mas é fundamental ter a esperança, porque a fé é a certeza do que você espera. Tá bom? Mas vamos nos ater a esse texto. Romanos, então, 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir, 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 ouvir. Então, existe necessidade de você ouvir constantemente a palavra. Aí cabe mais uma instrução para você. A palavra rema produz fé. O que é a palavra rema e a palavra logos, ou logos, no grego? No grego existem duas palavras traduzidas no português para palavra. De sorte que a fé vem pela palavra. Aqui é rema. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok? Palavra de Deus. Jesus fala, né? A palavra revelada. Então, existe logos. Logos é a palavra escrita. O texto que nós estamos lendo. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então você ouviu isso. Essa é a palavra logos. Mas essa palavra logos traz a você um conhecimento. A palavra que traz fé é a palavra falada pelo Espírito. Então, como é isso? O Espírito Santo usa a palavra logos
para produzir a palavra rema. É como fazer um bolo. Você precisa de alguns ingredientes para ter o resultado do bolo. Então o Espírito Santo precisa que você ouça a palavra. Ouça a palavra. Você ainda não crê. Admita que a sua fé não consegue crer para esse milagre. Nós temos que ter humildade para admitir que nós muitas vezes não conseguimos crer para esse milagre. E aí o que eu faço? Eu vou forçar, eu vou falar, não, agora eu vou crer, eu tenho que crer, vou tentar para ver o que vai acontecer. Quantas pessoas não se frustram porque eles não têm a fé genuína? Eles tentam, é aqueles que fecham os olhos e dão um salto no escuro para ver se os anjos vão segurar, e cai no chão e quebra as pernas. Fala, mas eu creio em Deus, eu pulei. Não, tudo que procede da carne Deus não aceita, a fé vem do coração do Espírito. Então, observe, a fé vem pelo ouvir. Então, de acordo com a sua necessidade, ouça a palavra. Ouça a palavra. Por que nós ministramos a palavra do Senhor? Porque o Senhor nos diz para falarmos a palavra. Porque estamos aqui, né, manhã após manhã, todas as palavras que você vai ouvindo. Ouça com o coração aberto. Ouça a palavra com desejo de ouvi-la. Não só para cumprir tabela, não só para dizer, eu ouvi porque eu precisava ouvir. Não, ouça com paixão, ouça com desejo de comer, né? Comer. Bíblia deve ser saboreada, amém? Tome as palavras, absorva a palavra, deguste a palavra, como você faz, às vezes com vinho, né? Degusta, corre ele para lá e para cá, para você tentar sentir os diversos sabores que ele pode proporcionar. Bem, por que você precisa fazer uma dieta da palavra, da promessa que você precisa? Seja provisão, seja cura, seja restauração familiar. Há promessas para todas as necessidades da nossa vida. A palavra é a boa terra que produzirá sem escassez alguma todos os recursos de frutos, de água, de refrigério, proteção que você precisa para viver nessa vida. É a boa terra, amém? Então tem tudo pronto para você. Daí você precisa declarar a palavra. Quando você declara a palavra, você ouve a palavra. Mas eu não consigo declarar, pastor. Eu acordo aborrecido já, estou aborrecido hoje, nem sei dizer, não consigo abrir a boca. Consegue resmungar, mas abrir a boca para dizer algo da palavra eu não consigo. Bem, então comece a ouvir, amém? Comece a ouvir mais a palavra. Ouça, e quantas vezes nós precisamos ouvir até que o Espírito Santo transforme essa palavra logos numa palavra rema. Amém? A flor desabrocha, o broto desabrocha. E quando o rema vem, a fé vem. Rema é a palavra da fé. Amém? Então essa palavra rema é a palavra vivificada. Aí, quando você tem rema, você tem fé. Você não se esforça para crer. Você vai ter certeza no coração. E essa certeza te introduz no descanso, na boa terra que eu falei de toda a provisão. Aí acabou a luta. Acabou. Tua mente pode estar batendo para lá e para cá em pensamentos. Você não está nem aí com ela. Você parte para o louvor. Você não está no nível mais de uma busca e clamor. Você entra no nível de louvor, de descanso. Porque a fé chegou. Você entendeu isso? É necessário que entendamos essa lei da fé. Porque muitas pessoas podem errar, muitas pessoas podem falar, né, atribuindo peso para alguns. Você não crê, você tem que crer. Eu não produzo a fé. Se eu pudesse produzir a fé, eu teria fé do tamanho do Monte Everest. Ok? Eu teria fé máxima que eu declararia que teria. Não posso. Eu só posso obter a fé. E eu obtenho a fé por ouvir a palavra. Então, é ouvir a palavra. Paulo diz aos Gálatas, ora, aquele que opera maravilhas e milagres entre vós, o faz por meio das obras da lei ou pela pregação da fé. Então, a pregação aqui, a mesma palavra, envolve ouvir. Então ouça e continue ouvindo. Apenas vai ouvindo e ouça de novo. Coloca a Bíblia gravada no seu celular e pega alguns textos que
separe, corte, grave você alguns textos, faça isso, pega uns textos da palavra e grave você, no celular mesmo você grava com a sua voz e passa o dia inteiro ouvindo os versículos, vai ouvindo, com o coração querendo ouvir. O Espírito Santo em algum momento vai fazer com que essa palavra logos se transforme em rema, e quando o rema vem, a fé está junto, amém? Percebe isso? Quando isso acontece, você não tem tentativa de crer. Você simplesmente crê. Então veja, quando nós estamos falando da graça, que você é filho amado, que você é a justiça de Deus em Cristo, Cristo é a tua justiça, que o Pai não está zangado com você, por que nós estamos falando todas essas verdades da palavra de Deus, da nova aliança, que é o evangelho das boas notícias? Porque a fé vem junto a isso. A hora que você entende uma dessas verdades, eu me lembro quando eu entendi que Deus é meu Pai. Uau! Eu sabia, eu nasci dentro de igreja, mas uma coisa é ter entendimento mental, outra coisa é ter entendimento no coração. São dois níveis de entendimento completamente distintos. Amém? Bem, deixe-me declarar a palavra de bênção sobre você. Amém? Estou voltando para Porto Alegre. Bênção de Deus os dias que estivemos aqui em Goiânia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro favor ilimitado. Eu declaro, Senhor, a bênção sem medida. Eu declaro, Senhor, Deus amado, pleno conhecimento do Senhor, palavra revelada ao coração dos teus filhos. Mas segundo a tua boa palavra, segundo o teu bom espírito, traz revelação. Pai, traz a fé necessária ao coração dos teus filhos, que os seus lábios se convertam às palavras da fé, que eles não profiram palavras erradas, que as montanhas, que os obstáculos não sejam impeditivos deles declararem com ousadia a palavra da fé, em nome de Jesus. A palavra diz que eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. São filhos amados, e toda a provisão, todo o cuidado do Senhor vem sobre eles, sobre a casa deles, em nome de Jesus. Amém, amém. Abraço carinhoso, amém. Bênção estar aqui com vocês, em nome de Jesus. Marco, Dozila, Simone, amém. Abraço carinhoso a todos vocês, até amanhã, em nome de Jesus. Amém, amém.